Boa tarde, turma. Aqui quem fala é a Júlia e o artigo que eu escolhi foi a avaliação dos efeitos do aspartame sobre a ingestão alimentar, os parâmetros físicos, bioquímicos e histopatológicos em ratos Wistar. Esse artigo foi feito por conta do aumento no consumo de alimentos diet e light nos últimos tempos, o que, consequentemente, ocasionou o surgimento de diversos edulcorantes, como o aspartame, usado nos experimentos. Diante disso, objetivou-se avaliar os efeitos da suplementação de aspartame sobre a ingestão alimentar, parâmetros físicos, bioquímicos e histopatológicos em 18 ratos machos da linhagem Wistar, com 5 semanas de vida, ratos jovens, tratados durante 21 dias. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: o grupo controle, tratados com água destilada por gavagem, e o grupo aspartame, tratados diariamente com 2 ml por 100 gramas por dia de aspartame. Foram aferidos os parâmetros físicos por meio da análise do peso corporal, da circunferência torácica, da circunferência abdominal, do comprimento vértice cox, da gordura abdominal total e do cálculo do índice de massa corporal. Os parâmetros bioquímicos foram analisados por meio da glicemia, da lipoproteína de alta densidade e dos triglicerídeos. Além dessas análises, foi realizado o estudo histopatológico do fígado dos ratos também. O aspartame foi descoberto em 1965, porém o seu consumo só foi liberado em 1981 nos Estados Unidos, após a realização de diversos estudos toxicológicos, e posteriormente no Brasil em 1988. Todavia, a ingestão do aspartame ainda gera polêmica, devido a muitos dados contraditórios e inconclusivos sobre o seu consumo como aditivo alimentar, principalmente em relação ao peso corpóreo, à ingestão alimentar e à saciedade. Entre essas modificações, pode-se citar o estudo realizado em 2010, o qual utilizou ratas prenhas e verificou que o grupo tratado com aspartame apresentou maiores taxas de glicose, colesterol total, HDL, maior peso corpóreo e más formações das proles. Porém, em contrapartida, em outro estudo realizado em 2008, uma solução de aspartame a 1% reduziu os níveis de triglicerídeos em ratos adultos tratados. Durante todo o experimento, os ratos tratados com aspartame apresentaram um aumento significativo no peso corpóreo e na ingestão alimentar, quando comparados ao grupo controle. Não houve diferença nas demais análises, tanto físicas quanto bioquímicas e histopatológicas, comparando-se o grupo controle com o grupo do aspartame. Com base nos resultados obtidos, é possível inferir uma maior chance de desenvolvimento da obesidade oriunda do consumo regular desse tipo de adoçante, já que ele comprovou ser capaz de estimular o consumo de alimentos e, consequentemente, o ganho de peso corpóreo. Como esse aumento de apetite já havia sido relatado por outros autores, um neurocientista chamado Gurtman sugere que esse aumento do apetite se deve à redução das concentrações de serotonina na presença do aspartame, já que a serotonina age regulando a sensação de saciedade e a sua redução resulta no aumento da fome. Concluindo, após ler o artigo e pensar sobre o assunto também, acredito que como o aspartame causou um aumento significativo tanto na ingestão alimentar quanto no peso corpóreo dos ratos, eu não acredito que seja uma boa opção para as pessoas que desejam substituir o açúcar com o objetivo de fazerem dietas para emagrecer e nem para pessoas com obesidade ou tendência a essa doença. Mas como os ratos não tiveram alterações nos níveis de glicose ingerindo o aspartame, significa que também existem resultados benéficos, como o controle da glicemia. Sendo assim, uma boa alternativa de substituição do açúcar para pessoas que buscam o controle dos níveis glicêmicos. Enfim,
Eu acredito que é de suma importância conhecer as consequências bioquímicas do consumo exacerbado desse edulcorante e de todos os corantes que existem no mercado, já que ainda são observadas diversas controvérsias decorrentes do seu consumo.